As definições dos economistas do que é um bom dinheiro estão erradas e precisamos atualizá-las. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A teoria econômica clássica classifica como dinheiro ou moeda algo que tenha pelo menos 3 funções: meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Essa classificação tem origem na época em que o mundo vivia sobre o padrão ouro e, na verdade, estavam os economistas descrevendo o que se percebia naquela época. Para melhor entendimento, vamos voltar no tempo e falar como eram as coisas na época do padrão ouro. O ouro possui diversas propriedades excelentes para ser usado como moeda. Por esse motivo, seu uso foi amplo em todo o mundo. A adoção do padrão ouro não foi organizada ou imposta. Pelo contrário, foi um processo descentralizado e orgânico que levou o mundo todo a adotar o ouro como moeda. Porém, o ouro possui alguns pontos fracos. É difícil de dividir e verificar a autenticidade e de transportar também. E nesse aspecto, o livre mercado surgiu para resolver a questão. Os bancos começaram a receber ouro de seus clientes e, em troca, ofereciam a estes títulos de depósitos em papel moeda. Foi o nascimento das cédulas de dinheiro, que, por serem muito mais fáceis de se fracionar e verificar, passaram naturalmente a serem usadas no lugar do ouro em metal. Com o tempo, os estados nacionais se apoderaram desse mercado, criando cada país o seu dinheiro. Cada moeda nacional possuía uma representação em ouro. Por exemplo, a libra inglesa representava 7,3 gramas de ouro, o franco francês 0,29 gramas e o marco alemão 0,36 gramas, ficando o câmbio entre essas moedas uma simples regra de 3 para obter o equivalente em outra moeda. Voltando aí para a definição de dinheiro, meio de troca é o reconhecimento de que o ouro era o bem monetário mais universalmente aceito. Nos primórdios da civilização, o ouro era apenas um metal dourado muito usado para fazer enfeites e joias. Porém, em determinada época, devido às suas propriedades monetárias, ele foi se tornando cada vez mais o meio monetário mais líquido. Aqui já fazemos uma crítica à definição da função monetária meio de troca, pois ser o meio de troca é uma consequência de um bom dinheiro, e não algo que o defina. O ouro já era um bom dinheiro antes de ser meio de troca, e quando ele se tornou meio de troca, foi apenas uma constatação de que ele era realmente um bom dinheiro. O mesmo vale para o termo de unidade de conta. Se algo é um meio de troca, naturalmente as divisões desse meio de troca serão a unidade de conta. Isso é, serão usadas para medir o valor de algo, permitindo que coisas diferentes sejam comparadas entre si. As moedas nacionais eram todas referenciadas em gramas de ouro, mas o ouro já era um bom dinheiro antes mesmo de se definir o preço das coisas em gramas de ouro. Se tornar unidade de conta é apenas uma consequência natural de um bom dinheiro após se tornar meio de troca. Já o termo reserva de valor, essa sim é a principal característica de um bom dinheiro. Foi justamente o fato do ouro ser uma ótima reserva de valor que o fez tornar-se o meio de troca e a unidade de conta mundialmente aceito. As pessoas que usavam o ouro como reserva de valor iam ficando mais ricas com o tempo, e quem não usava ia empobrecendo com o tempo. Isso em escala global e após sucessivas décadas fez com que o mundo inteiro estivesse sob o padrão ouro. E o principal motivo do ouro se tornar uma ótima reserva de valor é justamente a sua escassez. Não é fácil encontrar e minerar ouro, ficando a taxa de mineração ligeiramente menor que 2% do total do ouro existente. Essa taxa de mineração era a menor taxa existente entre todos os possíveis bens monetários daquela época. Possuir uma baixa taxa de mineração é extremamente importante, pois quanto menor essa taxa, menos o detentor do ouro tem a sua riqueza diluída com o passar do tempo. Bem, aqui encerramos a parte histórica. Voltemos aos dias atuais. Hoje não existe mais o padrão ouro. Estamos no padrão fiat. A palavra fiat vem do latim que significa decreto, imposição.
Não existe mais o ouro lastreando as moedas fiat, que são os dólares, euros, ienes ou os reais. O câmbio agora é complexo, não depende mais de converter o peso equivalente ao ouro, e sim apenas fluxos econômicos internacionais. O dinheiro fiat ainda é meio de pagamento e unidade de conta, porém, ele deixou de ser reserva de valor faz tempo. Em 2007, os 3 principais bancos centrais até então, dos Estados Unidos, Europa e Japão, possuíam em seus balanços aí o total de 3,3 trilhões de dólares em ativos. No final de 2020, esse montante já estava em 23 trilhões de dólares. Ou seja, quem segurou dólares de 2007 até 2021 teve uma diluição da sua energia monetária em 85% em apenas 13 anos. Recentemente, com a crise de 2020, houve uma demanda global por dólares, dada uma crise de liquidez sem precedentes. Somente do balanço do Fed, a taxa de impressão para 2020 ficou em inimagináveis 73%, um valor tão absurdo que iremos sentir por anos o impacto na economia. Por esse motivo, todos são forçados a procurar investimentos ou a fazer algo com o dinheiro, pois quem segurar o dinheiro na mão ou na conta corrente, em poucos anos verá seu patrimônio derreter igual a um cubo de gelo ao sol em um dia quente de verão. Desse modo, o dinheiro fiat não é uma reserva de valor, e se levarmos em consideração a definição de dinheiro da economia clássica, de que o dinheiro possui as funções de ser unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, hoje, em 2021, não existe nenhum dinheiro no mundo que atenda essa definição. E será que não existe uma definição melhor de dinheiro, mais adequada para o mundo atual? Sim, existe. Michael Saylor, autor de livro, CEO de empresa de tecnologia e entusiasta do Bitcoin, define o dinheiro como energia monetária. E Ross Stevens nos fala das 2 principais características de um bom dinheiro: se locomover no tempo e no espaço com a menor perda possível de energia monetária. A energia monetária se locomover no tempo é o que chamamos de reserva de valor. E até o surgimento do Bitcoin, o ouro possuía a melhor taxa de preservação de riqueza, com uma perda de 2% ao ano apenas, que é a taxa de mineração. Nunca houve hiperinflação no padrão ouro. Já o Bitcoin é o bem monetário com a menor perda durante o tempo. Possui atualmente uma taxa de mineração equivalente ao ouro, porém caindo a metade a cada 4 anos, ficando menor que 1% a partir de 2024. Existirão apenas 21 milhões, o que transforma o Bitcoin na melhor reserva de valor que o ser humano jamais conheceu. O histórico da preservação de riqueza de quem comprou o Bitcoin demonstra claramente essa superioridade como reserva de valor. Quem guarda sua riqueza em Bitcoin, com o passar dos anos, vai enriquecendo, devendo ocorrer exatamente o mesmo processo que levou o ouro a se tornar a moeda global séculos atrás. Já com relação à capacidade da energia monetária de se locomover no espaço, o Bitcoin também é o melhor dinheiro. Em alguns minutos, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode pagar outra em qualquer outro lugar aí do mundo. No sistema Fiat, para cruzar fronteiras, demora de 2 a 3 dias úteis, mais as taxas de câmbio e dores de cabeça tributárias, pois cada país tem uma regra diferente. Não raramente, o dinheiro pode ficar retido por meses, aguardando verificações aleatórias por parte de agentes reguladores. Com o ouro é ainda pior, com riscos de segurança e altos custos para atravessar fronteiras. Por fim, sugerimos que os economistas troquem a definição de dinheiro para a seguinte: dinheiro é a energia monetária que pode se locomover no tempo e no espaço com a menor perda possível. E nessa definição, o melhor dinheiro que existe no mundo hoje é o Bitcoin. Bitcoin já é e vai continuar sendo a melhor reserva de valor. Já as funções de meio de troca e unidade de conta irão naturalmente emergir com o tempo.
É isso aí, obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Capitão Fantástico, revisado por Marco Batalha e narrado por Bitdove. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!